Graça e paz, amados. Podem sentar, queridos. Uma alegria estar mais uma vez participando desta reunião tão importante de pastores e líderes nesta casa de oração que eu ainda não conhecia. É uma alegria estar aqui com o pastor Wallace, a convite do pastor Rudinei. E que bom rever vários amigos aqui que vieram para juntos nós celebrarmos o corpo de Cristo, celebrarmos a comunhão dos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho aprendido com o pastor Paulo Borges Júnior que nós devemos celebrar a comunhão no encontro. É muito importante que a gente vá a algum lugar, claro, para ouvir uma boa palavra, mas o estar com os irmãos à mesa deveria ser uma grande motivação para a gente se encontrar. Amém, queridos? Para a gente se encontrar. Eu quero perguntar aqui, quem já escreveu um livro aqui? Levante a mão. Quem já escreveu um livro? Quem não escreveu ainda, levante a mão assim, por favor. Você sabia que hoje, para você escrever um livro, é muito fácil. Você prega uma série de 4 mensagens na sua igreja. Manda gravar e a partir destas mensagens gravadas, você então pode escrever um livro. A autor da fé, que é o Felipe, que trabalha com a gente, ele é quem é responsável por todo o nosso material e de Dizescope também. Ele pega o seu áudio e te entrega assim, ó. Vou te mostrar. Esse livro aqui, por exemplo, ó, foi uma série de áudio. Ó. Esse livro aqui, ó, Casamento é uma Viagem para Toda a Vida. Primeiro eu ministrei, acho que umas 6 palestras. E aí então foi transformado em um livro. Então eu quero desafiar você a escrever um livro. O autor da fé está aí, vai te entregar um folder como esse aqui, e você já fala com eles ali, fala, ó, quero mandar para vocês então 4 áudios, para vocês me devolverem um livro. E aí eu ainda faço o prefácio para você ainda. Olha aí que maravilha. Aí eu escrevo um prefácio para você ainda. Eu penso que, assim como o apóstolo Paulo não perdia tempo e escrevia para deixar um legado, todo líder precisa deixar um legado registrado. Amém, queridos? Amém. Amados, tem mensagem que eu ouço, que eu penso assim, essa mensagem tinha que ficar para a posteridade, tinha que ser espalhada pelo Brasil todo. Eu fico pensando, que conteúdo. E às vezes esse conteúdo é você que está entregando na sua igreja e que poderia ser transformado em um livro. Por exemplo, agora vai sair um devocional para casais que é o resultado de pequenas reflexões que eu faço todo dia no YouTube. Então você pode fazer isso, certo? É só você pegar ali um folder e fala com o pessoal do Autor da Fé que eles vão te entregar um livro a partir do áudio que você gravar. Eu venho fazendo uma maratona na nação. Eu estou com 61 anos de idade e eu coloquei no meu coração um propósito. A partir de agora, eu preciso pensar em legado. E vocês estão vendo aqui, ó, 2 conteúdos que eu preparei, que eu estou espalhando pelo Brasil. Esse aqui, por exemplo, Casamento é uma Viagem para Toda a Vida. Aqui tem conteúdo para você não só ministrar na sua igreja, não só para você fazer uma cerimônia de casamento ou bodas de prata, mas sobretudo tem um conteúdo para você mesmo investir no seu próprio casamento. Amados, preste atenção no que eu estou falando. Nós temos uma clínica de restauração de casamentos. Sabe quantos casais nós já recebemos na nossa clínica? Casais que chegaram lá se separando, separados, em crise,
4.850 casais. 20% são pastores? 20% são pastores. Agora mesmo, nós estamos com um grupo de casais. De repente, o meu pessoal disse: olha, tá vendo aquele pastor ali, ó? Aquele é pastor de uma denominação que ele já trabalhou internacionalmente, um departamento de uma igreja que é internacional. Aquele outro ali também é um pastor de uma mega igreja. Aquele outro também é um pastor e tal. Então hoje nós temos uma clínica que dá suporte também aos pastores. Mas a gente pode fazer um trabalho preventivo. Casamento é uma viagem para toda a vida. E sabe qual é a principal missão de um marido? Levar a esposa para o céu. E a principal missão da esposa é levar o marido para o céu. Agora, as irmãs que aqui estão, o que vocês acham? Antes que a gente chegue no céu, que tal o marido trazer o céu para a esposa aqui na terra? Aí eu faço uma pergunta, não é? Ao seu lado, sua esposa se sente no céu ou no inferno? Essa é uma pergunta séria também, não é? E aí, junto com esse livro aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, vai esse meu livro, são 400 páginas. O que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. O que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. E é o assunto que eu vou tratar com vocês rapidamente aqui. Eu coloco aqui 50 lições que eu aprendi como pai do berço ao altar. E eu vou disponibilizar para vocês esse material aqui, ó. Está aqui, ó. Esses 2 livros e um curso. Sabe quanto custa esses 2 livros aqui? E o curso custa R$500. Os 2 livros e o curso. Só que você não vai pagar nem 500, não vai pagar nem 400, não vai pagar nem 300, não vai pagar nem 200, não vai pagar nem 150. Eu vou fazer para você as 21 aulas do curso, mais os 2 livros, você vai pagar apenas R$120 em 6 vezes. Diga para a pessoa lá, invista mais na sua mente do que na sua barriga. Porque senão você sabe o que acontece, não é verdade? Então, eu gostaria, e eu vou estar lá, eu não vou cobrar nem a fotografia e nem o autógrafo. Até parece que eu sou importante, né, gente? Mas eu gosto de tirar fotografia com quem ama aprender. Quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Quem não lê não aprende. Quem não aprende não cresce. E quem não cresce se torna escravo da sua própria mediocridade, estupidez, ignorância e pequenez. E burrice também. Então você não tem uma outra alternativa. Ou você lê ou você não pode ser pastor. Ou você lê ou você não pode liderar. Um líder que não ler, ele tem uma mente atrofiada. E Deus não revela nada grandioso para líderes com mente pequena. Então ler expande a mente. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Isso é sério. Então eu vou estar ali e gostaria muito de dar um autógrafo no livro que você adquirir. Bom, a palavra do Senhor diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2 apenas. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, ser pastor, ser líder na casa de Deus, deseja algo excelente. Agora eu acho que você pode tirar e pode deixar. Eu não vou usar aqueles outros slides, tá bom? Vamos deixar só assim mesmo, só a tela de vocês. É necessário que o bispo seja irrepreensível. É necessário que o pastor, o líder, o bispo, seja alguém que tenha um comportamento irrepreensível, que significa dizer que não dá motivo para ser repreendido. Marido de uma só mulher. Repete comigo. Marido
de uma só mulher. Equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. E no verso 4 diz: deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Família, gente, é tão importante para Deus que a Bíblia começa falando de família. O último versículo de Malaquias fala de família. Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aonde é que Jesus começou o seu ministério público? Numa festa de casamento que dava-se o início da construção de uma família. Qual foi a parábola que é tida como a pérola dentre as parábolas ditas por Jesus? A parábola do filho pródigo, que conta a história de uma família. Você já prestou atenção? É um mistério. A Bíblia não fala se Paulo era casado ou não. Provavelmente era, porque para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, e ele era membro do Sinédrio. Alguns dizem que ele era casado, alguns dizem que era viúvo, alguns dizem que a mulher o abandonou. O certo é que a Bíblia não fala sobre a família de Paulo. Agora, Paulo teve a preocupação de falar em várias cartas sobre família. Pedro, apesar de ser um semi-analfabeto galileu, nas poucas palavras que ele escreveu, ele cita textos sobre família. Ele fala sobre família. 1 de Pedro capítulo 3, por exemplo. Agora, você já prestou atenção como a Bíblia termina? A Bíblia termina falando de um grande casamento, que é o casamento da noiva com o cordeiro, as bodas do cordeiro. Então, família é um assunto sério, é a prioridade das prioridades no coração de Deus. E a gente precisa tirar um tempo para repensar a família do pastor. Ser uma família extraordinária, feliz o tempo todo e sem problemas, é um fardo difícil de suportar, e tem dois destinos previsíveis na vida de um pastor: a frustração e a desilusão ocasionadas pelo abismo entre o discurso e a prática, ou então a hipocrisia e a espiritualização que escondem e disfarçam o erro. E como é difícil para os pastores exporem seus erros e suas fraquezas. E aqui está um problema sério. Alguns pastores erram seriamente quando tentam se esconder atrás de uma capa de super-homem. Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo nunca teve medo de reconhecer suas vulnerabilidades, ao ponto de escrever aos romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Preste atenção, muitos homens fracassaram exatamente porque achavam que era vaso de ouro, de ferro. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Isso nos fala de vulnerabilidade. Sem ter com quem compartilhar suas crises e seus problemas, muitas vezes os pastores passam a ficar mais doentes e ao mesmo tempo mais escondidos e camuflados. No meu trabalho com família, há mais de 34 anos, é comum encontrar líderes e pastores evangélicos vivendo duas realidades bem distintas uma da outra. De um lado, o ministério público, bem-sucedido e conhecido, e por outro lado, uma vida familiar e afetiva fragmentada, desestruturada e de fachada.
Um líder com a família arruinada nunca poderá exercer o cargo com a segurança que a função exige. Mesmo com a família arruinada, dá para ser engenheiro, médico, advogado, empresário, professor, universitário, político, mas não é possível ser pastor. Foi o apóstolo Paulo quem disse que governe bem a sua própria casa. A família do líder é como um farol que não pode ser escondido. Sua saúde ou enfermidade sempre será evidente. Se ela não está bem, levanta sérias perguntas quanto à integridade e validade do ministério do líder. Quando brilhamos nisto, as pessoas são atraídas para o nosso casamento e família, vendo-o como exemplo no mundo que carece terrivelmente de referências. O pastor e escritor London Jr. disse: o ministério é moldado e amadurecido quando a família, o lar e o casamento são vistos como relacionamentos mais permanentes e autênticos na vida de um líder espiritual. Jesus perguntou aos seus discípulos: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, eu faço um paralelo. Que vantagem haveria para o pastor ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Que vantagem? Na maioria das vezes, as crises dos líderes cristãos, pastores, envolvem suas famílias. Jaime Kemp escreveu no seu livro Pastores em Perigo: 50% dos pastores têm problemas familiares. Em uma pesquisa nos Estados Unidos, pelo Instituto de Crescimento de Igreja do Seminário Fuller, na Califórnia, essa pesquisa revela dados impressionantes. 80% dos pastores crê que o exercício do ministério tem empobrecido sua vida familiar, consequentemente seu casamento. 70% dos pastores têm uma autoestima mais baixa hoje do que quando começaram o ministério. A pesquisa ainda diz que mais da metade dos pastores não acham que são líderes e nem aspiram a ser, estão no ministério por conveniência, profissão e salário. 37% dos pastores confessaram que tinham se envolvido em uma aventura sexual ilícita com membros de sua igreja. 40% dos pastores pensavam seriamente em desistir do ministério. Diante desta realidade que nos assusta, algumas perguntas se impõem. É possível exercer o ministério com eficiência sem adoecer a família? É possível exercer uma liderança de resultados expressivos sem enfraquecer o nosso casamento? Como não permitir que haja rivalidade entre o nosso casamento e o ministério? Quando é que a família do líder, o pastor, está precisando de cura? Eu gostaria de ter bastante tempo para falar, porque essa palavra é um pouco longa, mas eu quero resumir só o primeiro tópico aqui e convidar todos vocês para participarem de uma imersão que eu faço com a esposa do pastor e o pastor. São 50 casais de pastores que participam em 4 dias, começa na quarta noite e vai até sábado pela manhã. E nesta última mentoria do ano, que é lá no nosso espaço Amo Família, na verdade eu diria que é uma pousada, muito melhor do que muitos hotéis por aí. Nós vamos receber desta vez como mentores pastor Carlito Paz, pastor Eibe Uber, pastor Estevão Fernandes, pastor Hernandes Dias Lopes, Douglas Gonçalves, e eu vou ministrar. E nós temos só 50 vagas. Se você quiser, é só você mandar um direct lá no meu Instagram. E eu quero só fazer um pequeno resumo desse primeiro tópico aqui. Quando é que a família do pastor precisa de cura? Quando é que a família do pastor precisa de socorro? Quando o pastor não consegue, dentro de casa, os mesmos resultados alcançados no exercício do seu ministério fora de casa. Se você me pergunta assim: pastor Josué, por que o senhor escreveu esse livro, Do Berço ao Altar, agora e não antes? Porque algumas coisas você só pode escrever
Depois que você for validado por Deus e pela igreja a partir de um resultado efetivo. Porque teoria todo mundo está pregando e prega. Uma palavra teórica não é difícil de ministrar. Difícil é você pregar uma palavra que é respaldada por um testemunho. Eu tenho 3 filhos. A Letícia, o Douglas e um filho que eu adotei com 24 horas de nascido. E eu me lembro que eu ministrei aqui no Belenzinho há uns 30 anos, 28 anos atrás. E eu ministrei sobre pais e filhos. Quando eu terminei de ministrar naquela reunião de pastores, tinha uns 1.800 pastores, eu fui ao banheiro, intervalo para o almoço, fui ao banheiro. No banheiro tinha os mictórios e as casinhas lá. Eu entrei numa casinha, fechei a porta e os pastores entraram para para usar o mictório. E aí eles entraram falando assim: o Josué fala porque os filhos são pequenos. Deixe esses meninos crescerem. Aí eu quero ver se ele vai falar com a mesma autoridade. Ele fala porque o Douglas tem 8 anos, a Letícia tem lá 10 anos. Quero ver quando esses meninos crescerem, se o Josué vai falar com a mesma autoridade. Então, meus filhos cresceram. Meus filhos casaram. E os meus filhos são apaixonados por Jesus, envolvidos com o ministério, bem casados e eu tenho 3 netos que são maravilhosos. O Douglas, quem não conhece o Douglas do movimento Jesus Cop, que hoje toca milhões de pessoas no Brasil e fora. Minha nora prega muito. Minha filha é terapeuta ocupacional e que lidera o ministério infantil da igreja, que o irmão é pastor junto com o marido. O meu filho Pedro é ministro de louvor e casado com a ministra de louvor. É interessante que o meu filho Pedro, quando ele completou 1 ano de casado, eu liguei para a mulher dele. E eu disse: ô Kelly, como é que o Pedro está tratando você? Porque lá em casa quem acerta a parada sou eu, viu? O meu filho tem que ser um marido melhor do que eu sou para minha mulher. O meu filho precisa ser um pai melhor do que eu fui para ele. E o meu filho precisa tratar a esposa melhor do que eu trato a mãe dele. Aí eu liguei para a mulher, eu liguei para Kelly. 1 ano de casado, como é que o Pedro está tratando você? Está cuidando bem de você, está te respeitando, está te sustentando bem, está sendo um bom marido. E ela me disse algo muito interessante. Era uma japonesinha assim, muito delicada. Falou: pastor, interessante, essa semana nós fizemos 1 ano de casado. O senhor acredita que a gente nunca brigou? Aí eu falei: então vem orar por mim aqui então. Então vem orar por mim aqui. Meus filhos são apaixonados por Jesus, como eu disse, envolvidos com o ministério. Aí outro dia eu saí da minha cozinha para ver meus netos brincando na piscina. E para minha surpresa, pequenos, um estava batizando o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei: ó, todos com vocação ministerial já. Agora eu também coloco no livro uma coisa: nenhum dos meus filhos nasceram com uma programação mental de anjo. Todos tiveram seus momentos de crise e na adolescência deram trabalho. Mas eu quero falar um pouquinho aqui de 2 homens da Bíblia. Um chama Eli e o outro chama Samuel. No primeiro livro de Samuel nós encontramos esses 2 homens que foram grandes líderes espirituais, porém falharam na criação dos seus filhos. É importante notar que Eli e Samuel tinham uma relação de mentor e mentorado. Logo, a principal fraqueza do mentor se tornaria a principal fraqueza do mentorado Samuel. Agora, eu quero que você preste atenção na grandeza, na dimensão do ministério de Samuel. Não é à toa que ele é o maior
dos profetas. Preste atenção na dimensão, na grandeza do ministério de Samuel. Ele suscitou uma grande reforma nacional, renovando a aliança e trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor Deus. Atacado pelos filisteus, ele teve tamanha vitória em Ebenezer, que os filisteus jamais investiram novamente contra Israel durante o seu mandato de juiz. Organizou as escolas dos profetas. Ele julgou Israel durante toda a vida. Preparou o caminho para a monarquia e a introduziu, ungindo Saul, e após ser ele rejeitado, ungiu Davi no seu lugar. Samuel, portanto, pertence ao período de transição dos juízes para a monarquia. Ele é o último e o maior de todos os juízes, e o primeiro da grandiosa linhagem de profetas hebreus posteriores a Moisés. Com essa demanda como líder, a pergunta é: sobrava tempo para a esposa? Sobrava tempo para os filhos? E um outro detalhe: Samuel cresceu sem uma referência paterna, porque ele foi levado como na sua primeira infância para o templo, para lá morar, servindo no templo, longe da mãe, longe do pai. Veja o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Sabe o que as pessoas estavam dizendo? Samuel, você é íntegro, você é reto, você é justo, você é um homem de Deus, você é um profeta, mas desculpe a nossa franqueza, seus filhos não valem nada. Seus filhos são corruptos. Seus filhos são imorais. Seus filhos são desonestos. Eles não deveriam nem ter sido postos como juízes, quanto mais reinar sobre nós. Amados, talvez Eli e Samuel não se deram conta das consequências da ausência paterna. O ministério e a igreja não podem nos roubar da família. Um dia uma criança falou para a mãe e para o pai, pastores: eu odeio o ministério e odeio a igreja. E quando foi perguntada por quê? Porque a igreja e o ministério roubaram meu pai de mim. Um dia um pai disse para as crianças que brincavam na sala: tchau, papai vai fazer mais uma visita. Uma delas disse: quando é que o senhor fará uma visita para nós aqui em casa? A pergunta é: será que nós já entendemos que presença vem antes
de presentes. Será que nós já entendemos o que está aqui, em Deuteronômio, capítulo de número 6? Veja que a grande preocupação de Moisés era exatamente essa. Vocês, pais, desta geração que vão entrar na terra prometida, não podem cometer o erro que os seus pais cometeram. Meu pai era pastor. E meu pai era pastor da velha guarda, assembleiana, radical, aonde tudo era pecado. Ensinaram para ele isso. E na cabeça do meu pai, filho de pastor, quase que tinha que ser um pastorzinho. Filho de pastor, pastor, a esposa de pastor tinha que carregar o mesmo peso que o pastor carregava. E era uma geração de pastores que tinha essa ideia, tinha uma forma de pensar: se o diabo não para, eu também não posso parar. Se o diabo não tira férias, eu também não posso tirar. Se o diabo não descansa, eu também não posso descansar. Só que qualquer pessoa que não descansa, ela vai se diabolizando. Isso é sério. Meu pai tinha dificuldade. Parece que ele ficava com peso na consciência se ele parasse umas 15 dias para descansar. E aí, um pastor com exaustão crônica, ele se torna um desequilibrado emocionalmente. E pais emocionalmente desequilibrados é igual a filhos traumatizados. Preste atenção. Isso aqui é muito sério. O que adianta nós no púlpito sermos admirados pela congregação, mas não sermos aplaudidos dentro de casa? O que adianta nós sermos honrados para o lado de fora, mas ninguém nos admira para o lado de dentro? Lembra de Naamã? Naamã ganhava todas fora. General do exército do rei da Síria. O rei dizia para todos: esse é o meu cara, ganha todas. Só que quando ele entrava em casa e que ele tirava a farda, o que se via era lepra. E a pior lepra que existe para um líder não é a que atinge a pele. A pior lepra na vida de um líder é aquela que atinge o caráter. É mesmo? Essa é uma pergunta que eu, pastor, preciso estar sempre fazendo para mim mesmo. Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu na minha cama? Quem sou eu com a minha esposa? Quem sou eu com os meus filhos? Quem sou eu? Tem uma parte que eu falo nesse livro, e eu estou fazendo questão de mencionar, porque eu gostaria muito que você entendesse o que eu estou falando aqui. Onde eu digo assim, pais, gerem memórias positivas no coração dos filhos. Olha o que Moisés diz, Deuteronômio capítulo 6,
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Repete comigo, em casa. Aí diz, assentado em tua casa. Aí, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse estar à mesa gera memórias positivas. Esse andar pelo caminho intencionalmente com o filho gera memórias positivas. Ao deitar, gera memórias positivas nos filhos. Ao se levantar, fale dos mandamentos. O que é que Moisés está dizendo? Não cometam os erros que os seus pais cometeram. E a maneira de vocês não cometerem este erro: ame a Deus com toda a força do seu ser no tempo presente e invista tempo naquilo que realmente é o seu maior patrimônio. A família é o portfólio do pastor. O casamento é o portfólio do pastor. Os filhos são o portfólio do pastor. Ah, pastor, quer dizer então que o filho do pastor não pode se desviar. Ah, pastor, quer dizer então que se a filha do pastor deu errado, significa que o pastor e a pastora fizeram tudo errado. Não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa eu digo com experiência própria: quando a lição de casa é bem feita, a probabilidade dos filhos darem errado é pequena. Estou terminando. Vou usar uma ilustração simples aqui. Tem corintiano aqui? Levante a mão. Tem em todo lugar também, né? Tem flamenguista aqui? Levante a mão. Também tem. Tem São Paulino aqui? São tudo crentes aí. Tem palmeirense aqui? Levante a mão assim, por favor. Muito bem. Deixa eu usar como exemplo. Deixa eu usar como exemplo o Flamengo. Suponhamos que o pastor Wallace, flamenguista, a esposa fica grávida. E os dois são flamenguistas. Aí ele começa a ministrar Flamengo já na barriga da mulher. Aí canta: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer, não é verdade? Aí assistem os dois juntos os jogos do Flamengo. E você sabia que a partir dos 6 meses, o bebê na barriga da mãe ouve tudo, assimila tudo e aprende? E aí ministram o Flamengo 6 meses. E a conversa é a seguinte, ó: quando nascer, o nome vai ser Zico. O cara é flamenguista mesmo. Vai chamar um Ziquinho. Zico. Muito bem. Aí, perto de nascer, aí o Wallace pinta o quarto com as cores do Flamengo. Coloca lá um pôster do Flamengo campeão. E aí coloca a música do Flamengo para tocar. A criança nasce. Quando a criança nasce, já sai do hospital com a camiseta do Flamengo, calção do Flamengo, com a meinha do Flamengo, não é, o tênisinho do Flamengo, o chapeuzinho do Flamengo. E quando entra em casa, já entra em casa ao som da música do Flamengo, não é? E aí vai crescendo e o pai falando: flamenguista, flamenguista. Time você torce? Flamengo, 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 Flamengo. Não é? Já desde criança, ministra Flamengo, assiste o Flamengo, fala do Flamengo, e é o Flamengo, e Flamengo, Flamengo. Pergunto: essa criança, quando tiver com 10, 12 anos, vai ser fluminense? Não tem como. Lavagem cerebral. Plantaram o Flamengo nela na barriga da mãe.
E se nós fizermos isso com o Evangelho? E se nós fizermos isso com as Escrituras Sagradas? E se nós plantarmos Jesus na criança a partir do ventre? Querido, não tem como, gente. O pai do filho pródigo gerou nele memórias que mesmo quando o filho estava entre os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Com meu pai, eu tenho uma casa, eu tenho um pai que reflete o próprio caráter de Deus, porque é um pai que ouve com o coração do filho, é um pai partilhador, é um pai gracioso. Eu desejei a morte dele ao pedir a herança, e em vez de ele me mandar matar, ele reparte os bens comigo. Levantar-me-ei, eu vou ter com o meu pai. É um pai que gerou nele memórias. Que saudade do meu pai! A pergunta que eu faço é essa: se os teus filhos estivessem longe de casa por algum acidente de percurso, será que eles sentiriam a tua falta? Glória a Deus! Será que eles diriam: levantar-me-ei, irei ter com meu pai? Ou irei ter com a minha avó, porque ela me entende? Irei ter com aquele pastor da igreja vizinha, porque aquele cara é legal. Tem muitos filhos que não têm saudade do pai. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou há 40 anos na estrada, já ouvi tudo que vocês possam imaginar de ministério. Eu ministrei numa igreja, não vou falar aonde, até para preservar a igreja, o lugar, os irmãos. Quando eu preguei numa grande catedral, que eu ia descendo e ia lá atrás delas um autógrafo, isso há anos atrás, eu ia no corredor, uma mulher me para: ô pastor, ora por mim. Eu disse: pois não, o senhor permite eu abrir meu coração para o senhor? Pois não. Ela disse: eu sou filha de um pastor muito conhecido no estado. Ela disse: infelizmente, eu nunca vivi essa vida de família como o senhor pregou hoje à noite. É duro, pastor, ver meu pai, que é pastor, batendo na minha mãe. É duro, pastor, ver a nossa família se desintegrando porque o meu pai é um escândalo. Olha só, a minha irmã não acredita em Deus. Eu me tornei uma prostituta. O meu irmão, que foi pedir ajuda para o meu pai, que ajuda todo mundo, ele negou ajuda para o meu irmão. E meu irmão já estava vivendo uma crise existencial. Sabe o que meu irmão fez? Meu irmão voltou para casa, escreveu uma carta, tocou fogo em uma Bíblia, colocou uma corda na varanda e se suicidou, para expor meu pai à vergonha. A pergunta é: que memórias nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Nós não podemos cometer os erros dos nossos pais. Moisés estava dizendo: guardem o que eu estou dizendo para vocês, que vão entrar na terra prometida, para que vocês não cometam os erros dos vossos pais que morreram no deserto. 7 situações que podem gerar memórias negativas nos filhos: abuso físico, emocional e verbal, negligência emocional, conflitos familiares e frequentes, falta de apoio emocional e presença dos pais, excesso de críticas e punições severas, falta de consistência e estabilidade, exposição a eventos traumáticos, excesso de críticas e punições severas,
falta de apoio emocional e presença dos pais. Há muitos anos atrás, um pregador muito conhecido no Brasil, naquela época, nacionalmente, a filha dele com 17 anos foi pega com drogas. O delegado, conhecendo o pastor, sua família, não quis levar isso para frente, chamou o pastor, vem aqui. O pastor chegou lá, ó, leva sua filha para casa, ela foi pega aí usando drogas, leva para casa, fala com ela lá, tal, ajuda ela. O pastor pegou a filha, levou para casa já falando um monte, chegou em casa, levou ela para um cômodo da casa. Que vergonha! Dizia ele para ela. É o pastor conhecido na nação. Que vergonha, que decepção se isso sai no jornal, na mídia, me expondo, minha reputação, e falou um monte. Você não tem juízo, vergonha. E ela olhando para ele assim. Quando ele terminou, ela disse assim: então, agora você arrumou tempo para prestar atenção em mim? Agora você arrumou tempo para me ouvir? Agora você percebeu que eu existo? Eu sou apenas o resultado da sua ausência. Eu sou apenas o resultado da sua negligência. Eu sou apenas o resultado da negligência de um homem que deu tudo para a igreja e para o ministério e não sobrou nada para sua casa. Agora você vem querer gritar comigo? 7 situações que podem gerar memórias positivas nos filhos. Refeições à mesa. Meu pai nunca deixou ninguém comer fora da mesa na nossa casa. A mesa para o meu pai era um altar. Era o centro das emoções da casa. Férias em família. Eu tenho 39 anos de casado e eu tenho registro de 39 férias desde o início até agora. Celebração do aniversário dos membros da família. Natal em família. Passagem de ano em família. Tempo com qualidade com cada filho. Treinar com os filhos, jogar com os filhos, brincar com os filhos, estudar com os filhos, passear com os filhos. Isso daqui gera memórias positivas no coração de um filho que, mesmo estando longe de casa, eles vão cair em si e vão dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu tenho um pai que reflete o caráter de Deus em casa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu gostaria de orar com todos aqui. Eu quero muito que você, pastor, eu quero orar por todos os homens aqui hoje. Será que vocês poderiam vir aqui à frente para a gente orar junto? Porque nós todos estamos no mesmo barco. Suas lutas são as minhas lutas, seus desafios são os meus desafios, suas batalhas são as minhas batalhas. Talvez eu estou ministrando para pais que estão vivendo um tempo difícil aqui. Um dos pontos que eu falo muito no livro é: seja intencional com seus filhos. Talvez o que eu vou falar agora pode servir de ânimo e de motivação para alguns aqui. Eu eduquei meus filhos, criei meus filhos na casa do Senhor, comendo à mesa, ouvindo a palavra, orando. Mas meu filho Pedro, com 20 anos de idade, ele se tornou um ateu. Não acreditava mais em Deus. Ele começou a fumar, começou a beber, experimentar maconha. Foi um tempo muito difícil para nós. Mas eu sempre preguei: seja intencional.
Meu filho é fotógrafo. E a minha esposa dizia assim: paga para ele tirar fotos em todos os nossos eventos, porque ele precisa estar num ambiente exposto à palavra. Eu pagava para ele ouvir a palavra, mesmo sem precisar. Encontro nacional de casais, ele lá fotografando e ouvindo a palavra. Encontro de pastores, ele estava lá fotografando e ouvindo a palavra. Encontro de mulheres, nacional, ele estava lá. Meu filho Douglas, pastor. Ô Pedro, vai tocar lá na célula para nós. Mas ele estava bebendo, ele estava fumando. Nós queríamos deixar ele num ambiente exposto à palavra. Ele gosta de carro, até hoje. Ô Pedro, eu tinha um bom carro, ele gostava de dirigir meu carro. Ô Pedro, me leva no aeroporto. Para ele, era dirigir o carro. Para mim, era 1h30 de discipulado. Vem buscar o pai. Para ele, era dirigir o carro. Para mim, era 1h30 de discipulado. Encontro nacional de solteiros. Pedro, vou te pagar, tira foto. Uma noite, ele está tirando foto. E quem prega? O irmão Douglas Gonçalves. E o Douglas pregando, cheio do Espírito. E o Douglas pregando, cheio da graça de Deus. E o Espírito se movendo. E o Douglas pregando. E o Pedro fotografando. De repente, uma palavra sai da boca do Douglas como flecha e atinge o coração do Pedro. Ele conta que ou eu sentava, ou caía a máquina, caía eu, caía tudo. E eu não sabia de nada, porque eu estou coordenando o evento. Na segunda-feira, à noite, depois do evento, ele falou: pai, mãe, posso conversar com vocês? Claro. Ele disse: pai, mãe, eu sou um filho que vocês adotaram. E eu nunca tive problema com a adoção. Eu me sinto o filho mais amado do planeta. Agora eu tenho uma grande notícia para dar para vocês. Enquanto o Douglas pregava nesse final de semana no Encontro Nacional de Solteiros, eu voltei para a casa do Pai, para nunca mais sair da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Nós não geramos escravos, nós geramos promessas. Cada filho nosso é uma promessa. Cada filha é uma promessa. Nós geramos promessas. E nenhuma palavra do que Deus disse a respeito da nossa casa cairá por terra. Coloque a mão no ombro de alguém que esteja ao seu lado, da sua frente. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta hora. Obrigado, Senhor, por esses pastores. Obrigado por estas pastoras. Obrigado por estas famílias aqui representadas. Pai, nós não queremos cometer o erro de Eli. Nós não queremos cometer o erro de Samuel. Nós não queremos cometer o erro de Davi. Nós não queremos cometer o erro de Abraão, o erro de Jacó. Nós queremos, Pai, cumprir o teu propósito na criação dos nossos filhos. Dá que nós possamos, ó Deus, criar os nossos filhos segundo a tua palavra. Senhor, que a nossa casa seja uma casa sacerdotal, que a nossa casa seja uma casa de profetas, que a nossa casa seja uma casa de pastores, que a nossa casa seja uma casa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, nossa ausência, perdoa nossa negligência, e que nós possamos sair daqui pastores melhores a partir da nossa casa, pais melhores, maridos melhores, as esposas melhores, e que em nós o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus.
Eu gostaria que você abraçasse pelo menos 4 ou 5 e dissesse assim: a nossa descendência vai ser poderosa na terra. A nossa descendência vai ser poderosa na terra. A nossa descendência vai ser